Fala galera, como é que vocês estão? Hoje nós vamos conversar sobre Runa RPG, um jogo que está em financiamento coletivo pela Indivisible Press, né, que vai até o dia 3 de abril de 2023. O link está aqui, para vocês procurarem lá, está em catarse.me/Runa. E vamos conhecer um pouquinho sobre o jogo? Runa é um estilo de jogo, né, na pegada do Souls-like, né? Ou seja, ele se inspira em clássicos como Dark Souls, Bloodborne e outros jogos desse estilo, onde você precisa explorar uma região sombria, né, e perdida, descobrir o que é que aconteceu com esse mundo, tentar entender a história dele, enfrentar inimigos muito fortes, né, e grandes ameaças, e morrer várias vezes no processo. Para quem conhece, né, o Dark Souls ele tem muito essa característica, né, em que o jogador ele passa por muitos oponentes e sempre que ele morre ele retorna, né, e muitos desses oponentes que foram derrotados antes também retornam. Então é um jogo que demanda uma habilidade, né, ampla da pessoa, né, para aprender como é que se movimentam os inimigos, quais são as habilidades deles e começar a superar os desafios até que você derrote o inimigo final e obtenha um objetivo, né, que vai variar de jogo para jogo, né. Alguns tem elementos que são muito vagos, como busque a chama, né, ou derrote o rei caído, ou qualquer coisa do gênero. E esses jogos eles têm um amor muito grande, né, do público. E aí, né, a Indivisible ela trouxe o Runa, né, que é um jogo que se inspira bastante nisso. Em Runa, você joga no papel do Marcado, né, que é uma pessoa que está presa no ciclo da morte e que sempre retorna quando é ceifada. O seu papel é explorar uma região que está perdida, esquecida e sombria e conhecer os seus perigos, né, descobrir os seus mistérios e derrotar a criatura mais poderosa dela, o Lorde Rúnico, né, um ser que pode variar dentro do jogo, mas que é a criatura mais forte e mais perigosa. Uma vez derrotado, você pode pegar a runa dessa criatura para incorporar no seu personagem e ganhar mais poder dentro disso. O sistema do jogo funciona por meio de alocamento de recursos, né? Você recebe uma pilha de D6, né, dentro do jogo e você utiliza ela para definir as suas ações, seja bloquear, desviar, atacar, mover-se, né, ativar um item, e a partir daí você define a sua estratégia, né? Dentro dos jogos Souls é muito importante que você pense de modo estratégico como passar pelos desafios. Existem criaturas que elas vão ter uma resistência maior a determinado tipo de dano, que elas vão ter um conjunto de ações sequenciais que você tem que aprender, né? E obviamente dentro de um videogame isso tem uma diferença, né, de como você transplanta isso para um jogo de RPG, né, que tem muito teatro da mente, muitas mecânicas que são próprias, e o modo como o Runa trabalha em cima disso é basicamente você, usando essa pilha de dados, você vai jogar esses dados e tudo, e você vai usar os resultados para alocar dentro do que você quer fazer na sua rodada, né? Então você precisa conhecer um pouco dos inimigos, e aí a morte ela tem um papel muito importante nisso no jogo, porque eventualmente o seu personagem vai morrer, né? Ele não tem tanta vida, não é um jogo heróico como um D20 da vida. Então você tem um determinado nível de pontos de vida iniciais, e os seus inimigos muitas vezes têm até mais do que isso, tem mais ações, tem também o fator da sorte no jogo, né, onde você arremessa os dados e pode ser que o inimigo tenha resultados melhores, mas você pode tentar utilizar as estratégias em cima disso, né? Uma vez que o seu personagem morre, você não perde as informações. Você jogador sabe disso, e o seu personagem também. Ele lembra de cada morte, de cada perda. No jogo ele tem um backlash, né? Tem uma maldição que você recebe quando morre, né? Que depende do domínio. Então pode ser que você tenha uma penalidade no ataque, uma penalidade no movimento, que você perca ponto de vida até você realizar determinadas ações. E aí depende também novamente do domínio, né? Dentro do jogo nós temos também o domínio, né? O domínio é a região em que o personagem se encontra, ou os personagens, e esse domínio ele possui características próprias que vão refletir muitas vezes o seu controlador, o seu líder, né? Mestre, o Lorde Rúnico. O Lorde Rúnico ele tem uma variedade de formas, jeitos que vão variar de acordo com o jogo, né? Então você como narrador ou como membro de um grupo, vocês podem criar o seu próprio Lorde Rúnico e enfrentá-lo,
ou você pode utilizar cenários próprios, né? No playtest tem o cenário da Costa Cruel, que é uma região de ilha, né, de 2 ilhas, que possuem vários pontos de interesse, né, que é dentro do sistema. Você explora cada um desses pontos, né, do local, e nesse ambiente existe esse Lorde Rúnico, né, essa criatura poderosa. No caso do Costa Cruel, é um rei caído, né, então ele tem todo aquele aspecto de um ambiente medieval, abandonado e esquecido, né, com vários ambientes importantes, né, e como tem ilhas, né, tem a parte de barcos, tem essas regiões pesqueiras e tudo mais, mas o domínio ele vai variar. Então você como narradores, né, você pode muito bem criar o seu próprio domínio, né, aquele ambiente específico dentro do mundo. E os jogadores, que são os marcados, eles podem enfrentar esses ambientes, né, e explorar domínio a domínio. Né? Você pode criar uma campanha maior onde o objetivo seja libertar o mundo, ou talvez dominar esse mundo, ou você pode criar apenas um domínio e ambientar o seu jogo ali, né, tendo uma história fechada dentro daquilo. E aí, como todo bom RPG, você tem a possibilidade de criar toda uma narrativa em volta daquilo, criar os mistérios que os jogadores vão ter que descobrir, né, se você estiver narrando, mas como o jogo tem essa opção do solo, né, ele vai ter vários sistemas de rolagem para você definir aleatoriamente quais são os perigos, ou você mesmo cria eles e joga, né, tem essa possibilidade ali como um grupo, jogando em conjunto, né, desenvolver a partir daí. O sistema, né, além disso, né, tem uma mecânica para o jogo que é a do point crawl, né? Point crawl se traduzir de forma literal, se arrastar por pontos, né, ou algo do gênero. Mas basicamente você tem um mapa. Nesse mapa você não anda ele dentro do jogo de forma linear. Você tem vários pontos, né, específicos, que são cenários, então pode ser uma vila, uma aldeia pescadora, um castelo em ruínas, uma caverna, ou algum ambiente desse que vai compor a história do cenário, e você vai explorar de ponto a ponto, né? Um deles vai ser o local de descanso do personagem, né, um local de segurança, que é o sigilo. Dependendo do domínio, se ele for maior, podem ter mais pontos de sigilo, mas sempre que seu personagem morre, ele retorna para um desses, o último que foi salvo, descoberto, enfim. Mas você vai ter os outros, né? E em cada ponto desses tem um conjunto de ações que você pode efetuar. E essas ações elas vão gerar determinadas possibilidades. Então, por exemplo, um elemento para você desvendar o mundo, né, e vencer o Lorde Rúnico é conhecer a história dele. Né? Então você tem que, em cada um desses pontos, né, quase todos os pontos vão ter uma ação de história em que você recebe um bônus e descobre mais um pouco sobre aquele mundo. Né? A partir daí você consegue descobrir novas rotas, talvez sobre equipamentos que são específicos e que vão ajudar na derrota da criatura, né, do Lorde Rúnico, e a história do mundo em si. Também vão existir lutas, né? Cada ponto desses, né, ou quase todos, vão ter inimigos para você enfrentar. Então vão desde criaturas mais fáceis, como esqueletos, zumbis, a criaturas mais poderosas e únicas, né, como amantes, cavaleiros, e seres mais poderosos que, quando você morre, você, ao retornar, esses seres únicos não voltam, mas os seres menores sim. Então você tem que pesar muito bem se você vai voltar para descansar, né, e recuperar suas energias e tudo, e arriscar enfrentar novamente as criaturas, né? Também tem outras mecânicas, como emergir, que é você conhecer mais do cenário e descobrir coisas que vão efetivamente andar com a história, né? Descobrir passagens secretas que vão ajudar você a chegar em algum ponto que você ainda não tinha descoberto, ou que você não tinha liberado, ou que a chegada para ele seja mais difícil. Então, por exemplo, existe o ponto onde fica o regente, né, o Lorde Rúnico, e esse ponto você precisa passar por vários pontos para chegar nele. E aí nisso vão ter inimigos, vão ter desafios, alguns você consegue escapar, outros não. E aí você, para poder enfrentar a criatura, talvez haja maneiras de chegar antes por um ponto de atalho. Então basicamente o jogo ele tem esses elementos, né? Você, como um marcado, você consegue criar o seu personagem e equipá-lo,
né, ao morrer múltiplas vezes, né, como todo bom jogo Souls, você pode aprender com aquilo, né, aprender como enfrentar determinadas criaturas e como lidar com elas. E você também tem a mecânica de exploração, né, conhecer aquele mundo, né, desvendar a história daquele ambiente lá que não vai estar de forma fácil para se descobrir, né. Então, basicamente, o jogo Runa RPG, ele, como eu já disse no comecinho do vídeo, né, ele está em financiamento coletivo em catarse.me/Runa, né, pela Indivisible Press, e vão lá apoiar, né? Tem um sistema, né, um conjunto de possibilidades de apoio para que você consiga jogar. Então, a partir de R$35 você já tem um livro básico em PDF, né? Em 45 você tem um livro básico e um atlas dos domínios, né? Então tem vários ambientes para se explorar, você decidir qual vai começar. Né, com R$70 você consegue o livro físico, né, e esse atlas de domínios, né. Conforme tiver mais avanços dentro do financiamento coletivo, podem ser que surjam, né, eu não sei ainda, é bom a gente até cobrar para a Indivisível para saber se eles pretendem lançar novos elementos dentro do jogo. Então, assim, Runa RPG é um jogo muito legal, né, eu quero muito poder jogar ele o quanto antes. Então vão lá acompanhar a galera e valeu! Até a próxima.